Portal Comunicare apresenta: o que são os quilombos? A palavra quilombo vem do idioma africano quimbundo e significa sociedade formada por jovens guerreiros que pertenciam a um grupo étnico desenraizados de suas comunidades. De acordo com a Fundação Joaquim Nabuco, os quilombos são aquelas comunidades que são formadas por quilombolas. Em realidade, não são comunidades necessariamente compostas por um tipo de população homogênea. As comunidades em si foram constituídas por processos diversos e por diversas etnias. Muitos escravos conseguiram fugir de seus senhores e encontraram refúgio na floresta, juntamente com alguns indígenas nativos que também haviam passado pela mesma situação. Eles criaram ali comunidades que viviam da agricultura familiar básica e ajudavam outros escravos a fugirem das condições desumanas em que viviam. Os quilombos são a materialização da resistência negra à colonização. Foi uma das primeiras e principais formas de defesa da população negra contra não só a escravização, mas também a discriminação racial e ao preconceito. Mas como assim? Esse período se resume na exploração da mão de obra escrava, sobretudo de pessoas vindas da África Centro-Ocidental, região da Angola, da qual durante 3 séculos sofreu perdas populacionais para a colonização e tráfico da coroa portuguesa. Os africanos vítimas do tráfico lutavam deliberadamente antes de embarcarem nos navios negreiros, embarcações direcionadas para essa ação. Essa atitude não se resumia apenas em sua terra natal, mas até a sua chegada na colônia brasileira. Isso levou à escassez de alimentos nas embarcações responsáveis por transportar essas pessoas, uma vez que os colonos preservavam a conduta de não haver nenhuma revolta em alto mar. Ao desembarcarem no Brasil, muitos dos escravizados foram forçados a trabalhar de modos extremos, visando sempre o lucro para o fazendeiro retentor de sua liberdade. Eram trocados por dinheiro, trabalhavam entre 12 a 16 horas por dia, vestiam quase nada e comiam restos. Ainda por cima eram torturados como punição para trabalhos considerados mal feitos ou atitudes de resistência. Um dos quilombos mais conhecidos no período colonial até a atualidade foi o Quilombo dos Palmares, o maior que existiu na América Latina. Ele foi construído na região do atual estado de Alagoas e chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. O primeiro registro conhecido que faz menção à comunidade é de 1597, embora haja possibilidade de ter surgido bem antes disso. Afinal, a regulamentação de terras pertencentes a povos originários no Brasil nunca foi precisa. Por isso, é difícil saber onde e quando elas se tornaram propriedades e a quem elas pertencem. O fim do Quilombo dos Palmares foi em 1694. Por mais que isso tenha ocorrido, houve resistência quilombola na região. Passado alguns séculos da criação e fim do Quilombo dos Palmares, ainda há uma incerteza de que terras quilombolas pelo Brasil não serão retiradas de seus proprietários. Muitas dessas comunidades se preservaram durante os anos, mantendo tradições e cultura própria, mas que, assim como antes, estão em uma posição vulnerável. Bom, isso se deve porque ocupam territórios que não são juridicamente seus. Mesmo que a Constituição brasileira afirme que essas terras devem ser regularizadas, o processo é extremamente lento ou quase nulo. E sem um papel que comprove que essa é, de fato, a residência deles, esses povos estão sujeitos, por exemplo, às brigas jurídicas contra o agronegócio e podem perder seu lar que foi construído com tanta força e resistência. E esse foi o vídeo sobre os quilombos. Acompanhe o Portal Comunicare para mais notícias e informações interessantes como essa. Até a próxima!